Senhor Jesus, nós convidamos a tua presença, convidamos o Senhor para essa chamada, para essa transmissão. Eu peço que o Senhor toque nos lábios da Tati, fale conosco através da vida dela, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, nós queremos ouvir e alimentar o nosso espírito, Senhor. Fala conosco nessa noite, aqueles que vão ouvir depois em horário alternativo, nós consagramos a Ti, Senhor, cada palavra, que o nosso coração esteja aberto, esteja apto, com a terra já preparada para receber essa semente. Em nome de Jesus, te convidamos, papai, tu és bem-vindo aqui. Consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. O som tá bom para vocês? Tá tranquilo? Ok, tá. Então, eu vou começar Oséias 13. Eu vou ler da versão NVI. A ira do Senhor contra Israel. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora, eles pecam cada vez mais. Com sua prata, fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem esse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos, feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, e então me esqueciam. Por isso, virei sobre eles como leão. Como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa, de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dá-me um rei e líderes? Dei-lhe um rei na minha ira, e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada. Seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e o seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada. Seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgado seus ventres. Então, essa é uma palavra dura, é uma palavra de castigo. A ira do Senhor contra Israel. Israel, ali Oséias, ele estava ministrando para a tribo do norte, né, para Efraim. E ali no versículo 1 fala, quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel. Efraim era a tribo mais importante
das 12 tribos, Efraim era a referência, ela era a autoridade, influenciava as outras tribos. E então, por ali que fala, né, os homens tremiam, então, porque ela que ditava as regras, assim. Mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. A idolatria os destruiu. Eles rejeitaram aquilo que Deus, as ordens, os mandamentos de Deus, eles abandonaram Deus, né? E começaram a adorar ídolos, a fazer estátuas, e assim foi. Ali no versículo 2. Agora, eles pecam cada vez mais. Lembrando só uma coisa aqui também, Efraim era o lugar que seria a tribo da bênção. Então, tipo assim, a bênção foi amaldiçoada pelos seus erros, né? O lugar da bênção foi amaldiçoada pelos seus erros. Ok, vamos lá. No 2, no 3 aqui, ele fala muito forte isso, né? Agora eles pecam cada vez mais com sua prata. Então, eles conseguiram a prosperidade e cada vez mais eles vão pecando e com sua prata eles vão fazendo os ídolos de metal e vão beijando os bezerros que eles mesmos fazem. Aqui um comentário também, que ali no 2, que eles falam assim, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Deus tinha dado a inteligência para eles, e eles usaram da forma errada. E quantas vezes eu fiquei pensando, né, quando eu li isso aqui, quantas vezes a gente usa a nossa inteligência para desagradar a Deus? O nosso conhecimento, a sabedoria que ele deu, né, tipo, o entendimento que ele deu, a ciência que ele deu, e a gente acaba usando todo esse conhecimento para desagradar ele, para pecar, né, para idolatrar. Deixa eu ver se eu comentei aqui. Isso. Sacrifica e beija os bezerros de ouro. Até tem uma parte lá, lembra que em Reis, quando ele fala para Elias, que Elias ele está com medo e vai tipo assim, só sobrou eu, né? E Deus fala assim, não, os 7.000 que não beijaram os bezerros de ouro. Ele estava falando dessa parte aqui também, tá? Que muitos beijavam esses bezerros de ouro. Ali no 3, ele fala assim, por isso serão como a neblina da manhã. Essa é a nossa pequenez diante de Deus, né? Mostra essa pequenez diante de Deus e a soberania de Deus. Ele ia transformar isso como algo que passa, tipo a neblina da manhã, ela acaba logo, né? O orvalho que bem cedo evapora, o sol vem e evapora, e nós somos assim, o ser humano é assim, não entende a soberania de Deus e nem quão pequenos nós somos, né? Ali no 4, mas eu, o Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Só há um Deus. Só há um Salvador. Só o Senhor é Deus. E a gente fica repetindo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro Salvador além de ti. Não há outro Deus além de ti. Eu cuidei de vocês, ali no versículo, olha o cuidado de Deus. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Quantas vezes, não só ali para o povo de Israel, mas quantas vezes Deus tem cuidado de nós, em todas as nossas necessidades. Aquele povo, ele caminhou no deserto, e Deus era a nuvem, ele era o sol, ele era o maná, ele era a roupa que crescia junto deles, os sapatos que cresciam junto deles, nunca deixou faltar nada para aquele povo.
E quando eles começaram a ficar satisfeitos, eles largaram Deus, eles abandonaram Deus. Isso já me leva para hoje, né? Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas campanhas a gente já foi na igreja buscando a Deus, Senhor, esse momento de dor, de tristeza, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor, e busca intimidade, vai para o culto, e vai orar, e chora, e daí Deus dá. Ele dá o milagre, ele dá a bênção, e a gente se afasta de Deus, a gente se torna orgulhoso. A gente corre atrás do Deus, aquilo que ele pode nos dar, e não por aquilo que ele é. E lembrando, só o Senhor é Deus. E assim era com o povo também. Quando eles ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Quantas vezes que Deus deu a bênção para a gente, o milagre que a gente pediu, vamos dar um exemplo bem simples assim, né? Quantas vezes, de repente, uma pessoa começou a orar que queria um carro, né? Vamos dar um exemplo aqui. E ia na chuva, ia à noite, ia na tempestade para a igreja, e orava, daí ganhou o carro. Ah, não, mas se eu sair agora na chuva, pode sujar o carro. Ah, não, eu estou com preguiça agora de ir para a igreja, né? Sendo que o carro está ali na garagem. Antes, para pedir, ia a pé, ia de Uber, ia de bicicleta, mas quando ganha a bênção, não tenho mais tempo, ou agora eu quero aproveitar então que eu estou com um carro e vou curtir, vou passear e vou pecar contra Deus. A gente esquece Deus muito fácil, a gente abandona Deus muito fácil. E assim era o povo deles também. Por isso virei sobre eles como um leão. Como o leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de que roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Primeiro ali, ele estava falando que só ele era Deus e que ele cuidava do povo, como um bom pastor que cuida da ovelha, como um bom pai que cuida de todas as suas necessidades. Então, ali ele estava falando no início ali sobre isso, e de repente agora ele muda, mas eu vou mudar. Aqui mostra o contraste. Antes, aquele bom pastor, aquele bom pai, hoje ele vai vir como um juiz, ele vai vir como os animais que devoram o povo, né? Mas por quê? Porque Israel foi destruído por suas escolhas. Ali no 9 fala isso, né? No versículo 9, você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Essa aqui mostra a rebeldia do povo, né? A arrogância, o orgulho. E sendo que ele é o único ajudador. E agora? Onde está o seu rei, que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dá-me um rei e líderes? Dei-lhe um rei na minha ira, e o tirei na minha indignação. Aqui ele está falando sobre Saul. Na época dos juízes, o povo, eles queriam ser como as outras nações, eles queriam ter rei, porque todas as outras nações ali ao redor tinham um rei. Por que eles tinham que ter só os mandamentos? Por que eles tinham que ter só as leis do Senhor e os seus juízes? Eles queriam um rei. Então, ali já mostra que eles já tinham abandonado também o Deus. A forma perfeita de Deus, eles queriam o rei. E Deus deu Saul, né? Então, aqui remete a esse tempo onde Saul, e Deus deu Saul para eles e também tirou, porque Deus é soberano. Ele coloca reis e ele retira reis. Ele coloca governantes e ele retira governantes de acordo com o seu propósito. Na sua ira, na sua indignação, até ali que fala, né? No 11, dei um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Então, tudo é parte de um propósito, mas para quê? Para trazer o seu povo de volta. Aí agora a gente olha, né? Tipo nos nossos dias atuais. Por que nós estamos passando por isso com esses governantes? Só Deus sabe o povo que tem para esse tempo esse governante, né? Por quê? Para ver se o povo acorda e vai para Deus.
Então, é sobre isso. Então, vamos orar. Mais uma vez, ele me chama a atenção sobre orar pelo lugar onde a gente mora, orar pela nossa nação, para que haja paz onde a gente está, para que Deus nos resgate de todo o pecado. E ele tem me mostrado muito em sonhos, eu gostaria até de compartilhar com vocês isso. Deus, ele tem me revelado através de sonhos, através de oração, ele tem dito, ore por navegantes, ore pelo Brasil. Esse povo, ele precisa se converter ao Senhor, este povo, e daí a gente começa a ver anúncios de terremotos, anúncios de guerras, anúncios de tsunami, anúncios de, né, e é sobre isso, gente, orem, vamos buscar a Deus, vamos buscar enquanto a gente pode achá-lo, né, vamos voltar aqui para cá. A culpa de Efraim foi anotada, eu estou no 12, tá? A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. Aqui ele está falando sobre os pecados não confessados. A culpa de Efraim foi anotada, aqueles pecados escondidos. Toda vez que você não confessa seus pecados, ele fica ali guardado. Ele fica guardado para o dia do juízo. Ele não é esquecido, ele fica guardado, certo? Por isso, a importância de confessar seus pecados, de entregar a Jesus os seus pecados, confessar os seus pecados e ser resgatado de toda maldição, ok? Chegam-lhe dores como as de mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata, quando chega a hora, não sai do ventre que abrigou. Aqui ele está falando o quanto Deus aperta, quanto ele dá aquelas contrações de mulher de parto, né? Mas mesmo assim o povo não volta para ele. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu acabei de falar. Nós temos Jesus Cristo, né? Então, quando a gente confessa os nossos pecados, a gente declara a vitória de Jesus sobre a morte, sobre os nossos pecados, porque, lembrando, o salário do pecado é a morte. E aqui começa o juízo. A partir do 14, ali do 15, não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto, sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Virá o juízo, o dia do juízo virá. Deus anuncia o juízo. E aqui ele está dizendo que toda aquela prosperidade que eles ganharam e que eles estavam usando essa prosperidade para fazer os seus ídolos, eles estavam aproveitando essa prosperidade para se encher de orgulho e abandonar Deus, eles seriam tocados, seriam levados com o vento e os seus tesouros seriam saqueados. O povo de Samaria carregará a sua culpa porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados, suas mulheres grávidas terão rasgado os seus ventres. A Samaria ela foi invadida pelos assírios e sofreram todo tipo de crueldade. Inclusive, eu estava lendo, né, eu fui ler sobre isso, nem queria comentar, mas só para ver o quão chocante era.
eles sacrificavam o povo de Israel, quando eles falam ali, eles oferecem, no 2, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos, eles ofereciam seus filhos a Baal, eles ofereciam seus filhos a Baal. Quando os assírios vieram, os assírios foram com tamanha crueldade que eles vieram, e as mulheres grávidas, eles cortavam ao meio, retirando os fetos, retirando os bebês. Nossa, aquilo assim me chocou, sabe? E é sobre isso, é o salário do pecado, é a morte. Então, Israel, ela se destruiu, Efraim buscou a sua própria destruição, porque abandonou o seu Deus, porque, né, o dia do juízo virá. E isso vem muito forte, porque nós estamos idolatrando. Muitas vezes, a gente tem buscado outros deuses, até como eu comentei ali antes, usado o nosso conhecimento, usado o nosso diploma para pecar, usado os bens que ele nos deu para pecar. Como as coisas acontecem e a gente acha que é só lá naquela época. Hoje não. Mas eu gostaria de anotar aqui, de comentar aqui alguns pecados que eu anotei. A desobediência, né, a rebeldia, a idolatria. Eles fizeram ídolos, se rebelaram contra Deus, e rebeldia é o pecado de feitiçaria, e a feitiçaria traz o orgulho traz a morte, e o juízo é verdadeiro e acontecerá. Então, voltando para a gente, todo o nosso pecado também um dia virá a ser julgado. Então, a gente precisa ter mais temor e buscar o nosso Deus como o único Deus, confessar os nossos pecados, sermos lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e sermos salvos, para que essa morte e essa destruição não chegue até a gente. Amém? Enfim, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ai, boa noite. Eu quero. Estava falando em obediência ali, né? E sobre as bênçãos, quando a gente recebe o milagre, a gente se afasta. Quinta-feira, quando chegou umas 2 horas da tarde, que era dia do culto, né? Quinta-feira, chegou umas 2 horas da tarde, começou a me dar um cansaço, e eu dizia, nossa, eu acho que eu não vou no culto. E o Espírito Santo falou, vá mesmo cansada. Eu cheguei em casa 3h30, 4 horas da tarde, ainda naquele cansaço, sabendo que dava para mim descansar um pouco. E o Espírito Santo mais uma vez dizia, vá mesmo cansada. Aí eu liguei para uma amiga minha, uma irmã, e disse, será que, poxa, né, o Senhor está me dando tantas bênçãos, está me, né, nesse deserto que eu estava passando, Ele veio me glorificando, veio me honrando. Será que se eu não ir hoje o culto, vai assim, né, dizendo para minha amiga assim, será que se eu não ir hoje o culto, eu vou estar errando com o Senhor? Mas ao mesmo tempo eu pensava para mim, claro que eu vou estar errando com o Senhor. Olha o que o Senhor vem fazendo na minha vida. E aí eu disse para a irmã, disse, não, eu vou descansar e vou obedecer à voz do Espírito Santo. Fui buscar as crianças no colégio, 6h30, só que na vinda eu já vinha pensando, não, eu não vou. Poxa, mas eu recém tinha falado que ia obedecer à voz do Espírito Santo. Só que o Senhor já tinha respondido. Vá mesmo cansada. E eu não fui. E naturalmente eu perdi a metade do meu dinheiro do aluguel. Eu recebi uma visita em meio ao culto que já estava tendo, e eu me acordei sem dinheiro. Tipo, eu perdi muito dinheiro. Ou seja, a gente desobedeceu o Senhor está falando, e por que eu duvidei dele? Ontem chegou o dia de eu pagar o aluguel, eu nem pensei, sabe o que eu pensei? Eu pensei, foi a desobediência, não tinha mais o que falar. Eu desobedeci ao Senhor, a voz estava nítida, vá mesmo cansada, vá mesmo cansada. Claro que o Senhor ainda me honrou, apesar da minha desobediência, e ontem um dia de pagar o aluguel, esse dinheiro voltou, apareceu, de uma certa forma,
para a honra e glória do Senhor Jesus, e eu penso para mim, não, só o Senhor é Deus, é o Senhor em primeiro lugar, o que que eu estou fazendo, né? O que que eu estou fazendo? E ainda perguntar para outra pessoa, sabendo que o Espírito Santo já estava ali falando comigo, por que que eu fiz isso, né? E, só comentando, né, a gente desobedecer, e o Senhor falando nitidamente com a gente, já é uma glória, né, para nós, né, que servimos a Cristo, e escutar essa voz, e mesmo assim desobedecer. Eu fico pensando para mim, a gente tem que muitas vezes passar mais tempo no deserto, que é para a gente aprender, né, a honrar o nome do Senhor, né, Jesus, nas nossas vidas, né? Amém. Amém. É sobre isso. E é por pouco que a gente desobedece, é por pouco que a gente nem percebe, só quando a gente se depara com a verdade que a gente, uau, eu pequei, né? E é por pequenas coisas, por pequenas escolhas que a gente faz, a gente peca. Então, graças a Deus, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a cada manhã a gente pode pedir perdão para Deus, e a cada manhã a gente pode voltar para Ele, né? E uma coisa, assim, muito forte que o Espírito Santo, ele tem ministrado em mim ultimamente, é que a graça, ela veio para nos perdoar, para nos libertar, mas a graça também nos ajuda a não pecar. Ela está aqui para nos ajudar a não pecar. Então, que a gente possa buscar o Espírito Santo todos os dias, que a gente possa buscar o nosso Deus todos os dias e agradar a Ele, porque é para isso que nós somos formados, é para isso que existe vida em nós, para buscarmos ao Senhor. Então, que a gente possa buscar ao Senhor todos os dias, e somente Ele é o nosso Deus. Amém? Cris, quer orar? Só complementando um pouquinho ali o que a Ingrid falou, a hora que eu estava falando, me veio a palavra do livro de Abacuque, que mesmo que a figueira não floresça, mesmo assim, ainda eu adorarei. Não é porque se ele faz ou deixa de fazer, a gente sempre vai ter que adorar, sempre vamos amá-lo. Não é porque ele faz, é pelo que ele é. Glória a Deus. Amém? Amém, mas assim, o mais legal de tudo é que ele é Deus tão maravilhoso que ele sempre faz, né? Que a bondade dele, ele sempre nos abraça, principalmente quando a gente reconhece os nossos erros, ele nos abraça e fala, filha, eu te amo, filha, obrigada por voltar. Então, volte e agora fica aqui comigo. Amém. A Cris quer orar? Posso orar? Ok, então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento de comunhão com a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por nos amar tão poderosamente e nos proteger, nos ensinar a cada dia, Senhor, sobre o Seu amor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor Deus, toda a idolatria, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa todos os momentos que fomos rebeldes a Ti, Pai. Perdoa, Senhor Deus, porque em todos os momentos que nós fomos abençoados, Senhor, nós nos afastamos do Senhor. Nós achamos que o nosso orgulho, que tudo aquilo que conquistamos foi por nosso braço, Pai. Perdoa-nos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. E que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, tenha liberdade de agir em nós, de agir em nossas mentes, de nos convencer de todo pecado, de toda justiça e juízo, para que se houver ainda algum pecado escondido em nós, ó Pai, que seja manifesto, que nós possamos lembrar, Senhor, para que possamos nos arrepender. Em nome de Jesus, te damos graças, Pai. Dai-nos uma noite, Senhor Deus, na Tua presença, e que possamos habitar, Senhor Deus, debaixo de Tuas asas, protegidos por Ti. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, Senhor Deus, grandemente e poderosamente cada um que está aqui, Senhor Deus, suas famílias, Pai, e também todos aqueles que estarão ouvindo mais tarde. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos e até sexta-feira.